No trem pelo sertão, o bebê do viúvo rico chorava sem parar. Até que uma jovem tímida surpreendeu. O trem rasgava o sertão, um serpente de ferro e fumaça, a devorar a paisagem árida sob o sol impiedoso de meio-dia. Dentro do vagão de primeira classe, o ar-condicionado lutava em vão contra o calor que parecia impregnar tudo, enquanto a melancolia pairava tão densa quanto a poeira que se infiltrava pelas frestas. Era uma viagem longa, da capital até os confins do interior, e cada balanço da locomotiva parecia ecoar o desassossego dos seus passageiros. Arthur de Medeiros, de seus 30 e poucos anos, estava no epicentro desse desassossego. Um viúvo recente, rico, dono de vastas terras e de um império de negócios que se estendia por todo o Nordeste, ele era a imagem da desolação. Seus olhos escuros, antes cheios de um brilho ambicioso, agora carregavam a sombra de uma perda que o consumia por dentro. Ao seu lado, no assento, um pequeno volume embrulhado em delicados tecidos de algodão era a fonte do tormento que já durava horas. Seu filho Mateus, de apenas 3 meses, chorava. Chorava sem parar. Um lamento agudo e persistente que parecia rasgar o ar e os nervos de todos no vagão. Arthur tentara de tudo: mamadeira, chocalho, colo, palavras murmuradas com uma ternura desajeitada que ele não sabia que possuía. Nada funcionava. O choro do bebê era um lembrete constante de sua própria incapacidade, de sua dor e da ausência insuportável de sua esposa, Mariana, que havia morrido no parto, levando consigo não apenas a alegria, mas também a única pessoa que parecia saber acalmar o pequeno Mateus. Os outros passageiros do vagão, a princípio solidários, agora o fuzilavam com olhares impacientes. Cochichos sobre aquele homem tão desajeitado e o pobre bebê o atingiam como pequenas agulhas. Ele sabia que era um espetáculo lamentável, um homem de poder e fortuna incapaz de lidar com a mais simples das criaturas. No vagão de segunda classe, um universo de distância sentava-se Clara, jovem, de seus 20 e poucos anos, com o cabelo castanho claro preso numa trança simples e um vestido de chita desbotada. Seus olhos, de um tom mel profundo, estavam sempre baixos, como se quisessem passar despercebidos. Clara era a personificação da timidez, uma sombra que caminhava pelas frestas da vida, fugindo de olhares e de conversas. Ela viajava para um emprego como cozinheira numa fazenda distante, um lugar onde esperava encontrar anonimato e a chance de recomeçar longe do passado doloroso que deixara para trás. Mesmo no vagão de segunda classe, o choro do bebê rico ecoava. Clara ouvia, e seu coração, que ela mantinha sob cadeado, apertava-se. Ela conhecia aquele som, aquele choro de desamparo, de fome, de dor que nenhuma mamadeira podia calar. Ela conhecia porque em sua própria vida houvera um bebê que ela perdera cedo demais, uma dor que ainda ardia sob sua superfície tranquila. Ela tentou ignorar, virando o rosto para a janela, deixando a paisagem embaçada pelo movimento do trem e as lágrimas que embaçavam seus próprios olhos. Mas o choro não parava. Pelo contrário, parecia intensificar-se, carregado de um desespero que Clara não podia mais suportar. O seu instinto maternal, adormecido e ferido, despertou com uma força avassaladora. Com o coração a martelar no peito e as mãos a tremerem, Clara levantou-se. Todos os seus medos, todas as suas inibições foram temporariamente silenciados pelo grito daquela criança. Ela atravessou o corredor do vagão de segunda classe e, com uma coragem que ela não sabia que possuía, empurrou a porta que dava para a primeira classe. Os passageiros a olharam com curiosidade, depois com desprezo. Uma caipira do vagão de baixo na primeira classe? Mas Clara ignorou-os. Seus olhos estavam fixos em Arthur de Medeiros e no pequeno Mateus. Arthur, exausto, com o rosto afundado nas mãos, levantou a cabeça ao sentir uma sombra sobre si. Viu a jovem, a face miúda e assustada, mas com uma determinação incomum nos olhos cor de mel. "Com licença",
disse Clara, a voz quase um sussurro, mas que na quietude repentina do vagão soou audível. O que o bebê tem? Arthur a olhou irritado. O que todos os bebês têm, moça? Fome, sono, cólica. Eu já tentei de tudo. Não é da sua conta. Mas Clara não recuou. Seus olhos, agora fixos no bebê, brilhavam com uma compreensão que ele não possuía. Não, ele não tem fome de mamadeira. Ele tem fome de colo, de aconchego, de mãe. O último suspiro atingiu Arthur como um soco. De mãe! Era a verdade mais cruel, a ferida mais exposta. Mas antes que pudesse responder com a raiva que sentia, Clara fez algo que o chocou. Sem pedir permissão, estendeu as mãos na direção de Mateus. Posso tentar? A ousadia daquele pedido, vindo daquela criatura aparentemente tão frágil, deixou Arthur sem palavras. Ele viu a determinação nos olhos dela e, numa onda de exaustão e desespero, entregou-lhe o filho. Mateus, vermelho e aos berros, passou para os braços de Clara. Ela o aninhou contra seu peito, um gesto suave e instintivo. Então, sem se importar com os olhares curiosos dos outros passageiros ou com o espanto mudo de Arthur, Clara começou a balançar o bebê e a cantar. Não era uma canção de ninar qualquer. Era uma melodia antiga, uma cantiga do sertão, suave e repetitiva, que falava de rios que secam e de flores que renascem. Sua voz, a princípio hesitante, ganhou força, tornando-se um sussurro doce e melancólico. E como um milagre em meio ao turbilhão, Mateus começou a acalmar-se. O choro transformou-se em soluços espaçados, depois em suspiros. Em poucos minutos, o bebê, exausto, adormecera nos braços dela, o rostinho sereno. O vagão inteiro estava em silêncio. Um silêncio diferente, não de impaciência, mas de puro assombro. Arthur de Medeiros, o homem que comandava fortunas, estava ali, paralisado, a observar uma jovem desconhecida que, com um simples canto, fizera o que ele não conseguira. Clara, sentindo os olhos de todos sobre si, corou violentamente. Sua timidez voltou com força total. Entregou o bebê, agora adormecido, de volta a Arthur, com um olhar que pedia desculpas pela sua intromissão. Ele só precisava de um aconchego, moço, disse ela, a voz baixa. Às vezes eles só sentem falta de algo. Ela virou-se para ir embora, mas Arthur, incapaz de se mover, chamou-a. Espere, a sua voz era rouca. Nossa, mas como fez isso? Clara hesitou. É um dom, eu acho. Não, disse Arthur, levantando-se, o seu olhar intenso nela. É mais do que um dom, é algo que ele não recebia há muito tempo. Ele olhou para o filho adormecido nos seus braços, depois para Clara, que já estava de costas, a caminho da porta do vagão de segunda classe. Moça! Gritou ele, com uma urgência que surpreendeu a si mesmo. Qual é o seu nome? Clara parou na soleira da porta, mas não se virou. Clara, sussurrou ela e desapareceu. Arthur de Medeiros permaneceu ali, com o filho nos braços, a ouvir o balançar do trem e o silêncio inédito do seu vagão. Aquele encontro inesperado, no meio do nada do sertão, tinha sido como um raio em céu azul. Quem era aquela jovem? Como ela tinha aquela capacidade de acalmar seu filho? E porque, de repente, sentia que a sua viagem, que antes era uma fuga da dor, acabara de ganhar um novo e misterioso destino. O trem continuava a rasgar a paisagem, mas para Arthur, o mundo acabara de mudar de rumo. E ele sabia que não conseguiria mais ignorar a passagem de Clara por sua vida. Arthur de Medeiros ficou paralisado no corredor do vagão, o filho a dormir serenamente em seus braços pela primeira vez em dias. O silêncio que se instalara era mais ensurdecedor do que o choro. Ele olhou para a porta por onde a jovem Clara desaparecera e depois para o rosto tranquilo de Mateus. O contraste era avassalador. Por semanas, ele mobilizara as melhores enfermeiras, os melhores médicos, gastara uma fortuna em remédios e fórmulas importadas, tudo em vão. E aquela moça, com uma simples cantiga e um toque de mãos, trouxera a paz que o seu dinheiro não podia comprar.
Ele era um homem de negócios, um construtor de impérios. E o seu instinto, afiado por anos de negociações e aquisições, gritava-lhe uma verdade simples. Ele acabara de encontrar o recurso mais valioso do mundo e não podia, de forma alguma, deixá-lo escapar. Com um cuidado infinito, depositou Mateus no pequeno berço de viagem ao lado do seu assento, ajeitando os cobertores. O bebê resmungou, mas não acordou. Com o coração a bater com uma urgência que não era de pânico, mas de propósito, Arthur caminhou na direção da porta que separava os dois mundos daquele trem. Ao entrar no vagão de segunda classe, sentiu a mudança imediata de atmosfera. O ar era mais denso, o espaço mais apertado, o cheiro uma mistura de poeira, suor e comida simples. Os passageiros que antes o olhavam com desprezo, agora o encaravam com um respeito temeroso. Ele ignorou-os. Os seus olhos varreram o vagão e encontraram-na encolhida no seu assento perto da janela, a tentar, em vão, voltar a ser invisível. A sua cabeça estava encostada ao vidro e os seus ombros tremiam com soluços silenciosos. O encontro com o bebê despertara a sua própria ferida e a dor agora transbordava. Ele aproximou-se, a sua figura alta a projetar uma sombra sobre ela. Clara sentiu a sua presença antes de o ver e encolheu-se ainda mais, limpando as lágrimas apressadamente com as costas da mão, envergonhada por ter sido apanhada naquele momento de fraqueza. Senhorita Clara. A voz dele era baixa, mas ressoava com autoridade, fazendo com que as conversas ao redor morressem. Ela virou-se, o rosto úmido, os olhos cor de mel arregalados de pavor. O que ele queria? Viera repreendê-la pela sua ousadia? Eu peço desculpa pela minha intromissão, senhor. Eu não devia... Começou ela a gaguejar. Não se desculpe, interrompeu ele. Agradeça. Eu não sei o que a senhora fez, mas funcionou. O meu filho não dormia assim desde que nasceu. Ele fez uma pausa. A dificuldade em admitir a sua própria impotência evidente no seu rosto. Eu estou numa situação complicada. Sou viúvo. O menino não tem mãe. Eu preciso de chegar à minha fazenda, a Vento Novo, que fica a 2 dias de viagem da última paragem deste trem. E não sei se aguento mais 2 horas deste tormento, quanto mais 2 dias. Clara ouvia, o coração a afundar. A história dele era um eco distorcido da sua própria tragédia. Um homem sem esposa, um bebê sem mãe. Então, ele foi direto ao ponto, com a objetividade de um homem que assina contratos. Eu tenho uma proposta para si. A senhora disse que ia trabalhar como cozinheira numa fazenda. Eu quero que trabalhe para mim. Não como cozinheira, como cuidadora do meu filho. O choque da proposta fez com que Clara parasse de respirar por um instante. O quê? Sussurrou ela. Mas eu não sou babá. Eu não tenho qualificação. A senhora tem a única qualificação que me interessa, disse ele, o olhar intenso. A senhora fez o meu filho parar de chorar. Eu pagarei o dobro do que for ganhar no seu novo emprego. O triplo, o que for preciso. Terá o seu próprio quarto na minha casa, comida, roupas, segurança. Tudo o que precisar. Em troca, eu só preciso que faça o que fez agora. Que acalme o meu filho. A oferta era vertiginosa e irreal. Para uma moça como ela, que vivia de empregos incertos, era a promessa de uma estabilidade que nunca conhecera. Mas o seu pânico era maior do que a sua necessidade. Cuidar daquele bebê, viver naquela proximidade, com a felicidade que lhe fora roubada. Seria uma tortura diária, um lembrete constante do seu próprio bebê, do seu ninho vazio. Eu não posso, senhor, disse ela, a voz a tremer. Agradeço a sua generosidade, mas eu não posso. Já tenho a minha palavra dada noutro lugar e não é certo. Certo? A paciência de Arthur começou a esgotar-se. Aquele mundo de gentilezas e hesitações não era o seu. O que não é certo, moça, é uma criança sofrer desta maneira. O que não é certo é um pai não saber como aliviar a dor do seu próprio filho. Ele deu um passo mais perto, baixando a voz, e pela primeira vez, a sua armadura de homem rico e poderoso rachou, revelando o pai desesperado por baixo. Pelo amor de Deus, Clara, olhe para mim.
Eu sou um homem no fim das suas forças. É só por um tempo. Um mês, até ele se habituar, até eu encontrar uma solução. Por favor. A palavra por favor, vinda daquele homem, foi mais poderosa do que qualquer oferta de dinheiro. Desfez a última barreira de resistência dela. Ela olhou para o rosto dele, para a exaustão e a dor genuína nos seus olhos escuros, e viu um companheiro de sofrimento. A sua própria dor pareceu encontrar um propósito. Talvez ela não pudesse ter o seu filho de volta, mas podia dar àquele pequeno órfão o conforto que o seu próprio filho nunca recebera. Só por um tempo, sussurrou ela mais para si mesma do que para ele. Até o menino se ajeitar. O alívio no rosto de Arthur foi tão profundo que o transformou, suavizando as suas feições duras. O tempo que for preciso, disse ele. O acordo estava selado. Diante dos olhares atônitos dos passageiros da segunda classe, Arthur de Medeiros pegou na pequena e gasta mala de papelão de Clara e guiou-a de volta para o seu mundo, o vagão da primeira classe. A transição foi como cruzar uma fronteira para outro país. Clara sentou-se no assento de veludo macio, desconfortável, sentindo-se uma impostora. Arthur ofereceu-lhe água, comida, mas ela recusou tudo, demasiado nervosa para engolir o que quer que fosse. Como se para testar a validade do seu novo contrato, Mateus, no berço, começou a agitar-se, o choro a ameaçar recomeçar. Arthur olhou para Clara, um misto de pânico e expectativa no rosto. Sem dizer uma palavra, ela levantou-se, pegou no bebé e sentou-se com ele perto da janela. O pequeno corpo aninhou-se contra o dela, e ela recomeçou a sua cantiga suave. E, mais uma vez, a magia aconteceu. Mateus acalmou-se, os seus olhinhos a fixarem-se no rosto dela antes de se fecharem, entregue a um sono profundo. Arthur observava a cena fascinado. A forma como ela segurava o bebé, a doçura da sua voz, a paz que emanava dela, tudo parecia tão natural, tão certo. "Ah, senhora, tem um jeito especial com crianças", disse ele, tentando preencher o silêncio. "Tem filhos?" A pergunta, feita com inocência, atingiu Clara como um golpe. O seu rosto perdeu a cor, o seu sorriso desvaneceu-se. O brilho nos seus olhos apagou-se, substituído por uma sombra de dor tão profunda que era quase palpável. "Eu perdi um", disse ela, a voz um fio, os olhos fixos na paisagem que passava. "Há muito tempo." Ela não deu mais pormenores. E nem precisava. A dor na sua voz dizia tudo. Arthur sentiu-se um bruto, um intruso a pisar num terreno sagrado e frágil. Percebeu que por trás da timidez daquela jovem havia uma tragédia, e que o dom que ela tinha para acalmar o seu filho nascera provavelmente da mais profunda das perdas. Ele recuou envergonhado. "Desculpe, eu não devia ter perguntado." Ela não respondeu. Apenas continuou a embalar Mateus, os seus dois passados, o dele e o dela, a convergirem naquele pequeno ser que dormia, alheio a tudo. O resto da viagem de trem foi feito num silêncio carregado de novos significados. Eles já não eram dois estranhos. Estavam agora ligados por um contrato, por um bebé e por uma dor mútua que nenhum dos dois ainda tinha coragem de nomear. O trem aproximava-se do seu destino, a pequena cidade de Paraíso, de onde seguiriam de carroça para a fazenda Vento Novo. Mas Clara já sabia, com uma certeza assustadora, que o seu destino já não era mais o de uma simples cozinheira anônima. Aquele homem e aquele bebé tinham-na desviado da sua rota de fuga, e ela não fazia a menor ideia de para onde aquela nova e perigosa estrada a levaria. O apito do trem, longo e melancólico, anunciou a chegada a Paraíso. A pequena cidade não fazia jus ao nome. Era uma estação de fim de linha, um aglomerado de casas poeirentas e rostos curiosos, endurecidos pelo sol. Para Clara, o som do apito foi como o clique de uma fechadura. A sua jornada de fuga terminara. O seu novo e incerto cativeiro estava prestes a começar. Ao descerem para a plataforma, a diferença entre eles tornou-se ainda mais gritante. Arthur de Medeiros, mesmo com a barba por fazer e os olhos cansados, movia-se com a autoridade de um rei a regressar ao seu domínio.
As pessoas abriam caminho, os homens tiravam o chapéu com um respeito temeroso. Clara, com a sua mala de papelão e o seu vestido desbotado, sentia-se como uma folha seca arrastada pelo seu vendaval. Um homem alto e de ombros largos, com um rosto que parecia esculpido em madeira de lei, esperava por eles. Era Serafim, o capataz da Vento Novo, um homem cuja lealdade a Arthur era lendária. O seu olhar passou do patrão para o bebê adormecido nos braços de Clara e depois para a própria Clara, uma mistura de espanto e interrogação que ele não ousou verbalizar. "Patrão Arthur, a viagem foi boa?" perguntou ele, a sua voz um barítono grave. "A viagem acabou, Serafim." "É o que importa", respondeu Arthur cortante. "Esta é a Clara. Ela vai cuidar do Mateus." "Vamos embora." A viagem de carruagem até a fazenda foi feita em silêncio, mas a paisagem falava por si. Deixaram para trás a secura de Paraíso e entraram num vale que parecia um milagre. A terra era mais escura, irrigada por canais que serpenteavam pelos campos, um testemunho do poder e da engenhosidade dos medeiros. O gado era gordo, os pastos salpicados de verde. Clara, que conhecia a luta pela sobrevivência no sertão, olhava para aquela prosperidade com um assombro que a diminuía. Aquilo não era uma fazenda, era um reino. E ela não fazia ideia de qual era o seu lugar nele. A casa grande da Vento Novo surgiu no topo de uma colina, imponente. Branca, com janelas azuis e rodeada por um alpendre que parecia abraçar a construção. Era linda, mas de uma beleza fria, silenciosa. Ao pararem em frente à entrada, um exército de criados surgiu, movendo-se com uma eficiência silenciosa. A primeira a recebê-los foi uma mulher de meia idade, de coque impecável e um vestido preto tão severo que parecia um uniforme. O seu rosto não tinha linhas de expressão, como se sorrir ou franzir a testa fossem fraquezas que ela não podia permitir. "Dona Eunice", disse Arthur, "esta é a Clara, a nova babá de Mateus. Mostre-lhe o seu quarto e o do menino." Dona Eunice lançou a Clara um olhar que a mediu, a pesou e a descartou em menos de um segundo. Era o olhar de uma guardiã de um templo a avaliar uma herege. "Seja bem-vinda", disse ela, mas a sua voz não continha qualquer vestígio de boas-vindas. "Por aqui, por favor." Clara sentiu um calafrio. Aquele era um tipo de hostilidade diferente da que conhecia. Não era a zombaria aberta do vilarejo. Era uma lâmina fria e polida. A casa por dentro era um santuário. Móveis escuros e lustrosos, retratos de antepassados a olhá-los das paredes, um silêncio que parecia guardado a 7 chaves. Era uma casa que não respirava. Apenas existia a preservar a memória de quem partira. Dona Eunice mostrou a Clara o quarto do bebê, um cômodo impecável, com móveis brancos e brinquedos que nunca tinham sido tocados. Depois, mostrou-lhe o seu próprio quarto ao lado do de Mateus. Era confortável, limpo, mas impessoal. O quarto de uma empregada, um lembrete claro da sua posição. Enquanto a guiava, a governanta fez questão de parar em frente a uma porta de madeira maciça, fechada. "E este", disse ela, a sua voz a ganhar um tom de reverência, "era o quarto de Dona Mariana, a nossa falecida patroa. Permanece fechado. O patrão Arthur não gosta que ninguém entre." A porta fechada era mais eloquente do que qualquer palavra. Era o coração da casa e continuava a pertencer à morta. Clara compreendeu que não fora contratada apenas para cuidar de um bebê. Fora contratada para trabalhar numa casa assombrada pelo fantasma de uma mulher perfeita. Nos dias que se seguiram, Clara sentiu-se a afogar na solidão daquela fortaleza de luto. Arthur, depois de lhe dar as instruções iniciais, mergulhou no trabalho, governando o seu império a partir do escritório, uma presença distante e poderosa. Os criados, sob a liderança de Dona Eunice, tratavam-na com uma polidez fria, ignorando-a sempre que podiam, deixando-a isolada com o seu trabalho. E o trabalho era Mateus. O pequeno tornara-se o seu único refúgio. Nos seus braços, Clara encontrava um propósito, mas até isso se tornou um campo de batalha. Dona Eunice era uma devota da ciência e da ordem.
Tinha uma lista de horários rígidos, ditada pelo médico da capital. O bebê devia ser alimentado a cada 3 horas exatas, com uma fórmula específica. Devia dormir sozinho no seu berço, e se chorasse fora de horas, devia ser deixado a chorar para fortalecer os pulmões. Para Clara, cujos instintos eram moldados pela sabedoria antiga do sertão, aquelas regras eram uma tortura, uma crueldade. O choro de Mateus não era birra, era uma chamada. Era a solidão de um bebê num berço frio, a fome de um aconchego que nenhuma fórmula podia saciar. O confronto aconteceu no 3º dia. Mateus chorava há quase 1 hora, um choro de desespero que fazia o corpo de Clara doer. Ela andava de um lado para o outro no seu quarto, as mãos nos ouvidos a respeitar as ordens. Mas não aguentou. Entrou no quarto do bebê. Dona Eunice estava lá, de braços cruzados, a olhar para o berço com uma expressão severa. Deixe-o estar, moça. Ele precisa de aprender. Aprender o quê? Retorquiu Clara, a sua timidez a evaporar-se diante da sua fúria protetora. A ficar sozinho. A sentir dor? Ele é um pingo de gente, não um relógio. O doutor Ramiro disse. Com todo o respeito, Dona Eunice, interrompeu Clara, a sua voz a ganhar uma força que surpreendeu a ambas. O doutor Ramiro não está aqui para ouvir o choro dele. Eu estou. Antes que a governanta pudesse reagir, Clara foi até o berço e pegou no pequeno Mateus, que se aninhou imediatamente contra o seu peito. O choro a começar a diminuir. O que pensa que está a fazer? Sibilou Dona Eunice, furiosa pela insubordinação. Vou chamar o patrão Arthur. Pois chame, disse Clara, já a embalar o bebê e a começar a sua cantiga suave. O confronto aconteceu no corredor. Arthur, atraído pelos sons, saiu do seu escritório no exato momento em que Dona Eunice saía do quarto do bebê, o rosto vermelho de raiva. Patrão, esta rapariga desobedeceu às minhas ordens. Está a mimar o menino, a estragar toda a rotina que o doutor estabeleceu. Arthur olhou para a governanta, depois para a porta do quarto, de onde agora não vinha o choro desesperado, mas sim o som baixo e melancólico da cantiga de Clara. Ele caminhou até a porta e espreitou. Viu Clara sentada na cadeira de balanço, com o seu filho nos braços, o pequeno a sugar o dedo, os olhinhos a fecharem-se em paz. A cena era um oásis de serenidade no meio do deserto da sua casa. Ele virou-se para Dona Eunice. O seu rosto era uma máscara de autoridade fria. Desde que esta moça chegou, foi a primeira vez que passei uma noite inteira sem ouvir o meu filho gritar de dor. O que quer que o Dr. Ramiro tenha dito, claramente não estava a funcionar. O que ela está a fazer funciona. A validação foi um golpe devastador para o orgulho de Dona Eunice. Mas, patrão, as regras, a disciplina. A única regra nesta casa, a partir de agora, no que diz respeito ao meu filho, é o que a Clara disser, declarou Arthur, a sua voz sem espaço para argumentos. A senhora cuida da casa, ela cuida do Mateus, e eu não quero mais ouvir um pio sobre este assunto. Ele deu as costas e voltou para o seu escritório, fechando a porta. Dona Eunice ficou paralisada no corredor, a humilhação a lutar com a sua fúria. Lançou um olhar de puro ódio na direção do quarto do bebê, antes de se virar e se afastar, os seus passos duros a ecoar no soalho de madeira. Lá dentro, Clara ouvira tudo. O seu coração batia descontrolado. Ele a defendera. Tinha-a escolhido, a ela e a sua sabedoria instintiva, em detrimento da ciência e da ordem. Ela olhou para o pequeno Mateus, que agora dormia um sono profundo nos seus braços, o rosto um retrato de paz. Ela ganhara a primeira batalha. Mas ao sentir o olhar de ódio de Dona Eunice a queimar-lhe as costas através da porta, soube que a guerra pelo seu lugar naquela casa e pelo coração daquela família estava apenas a começar. Já não era apenas a tímida forasteira. Era a guardiã do bem-estar daquele menino. E esse propósito deu-lhe uma força que ela nunca soubera que tinha. A vitória de Clara no corredor foi uma pedra atirada num lago de águas paradas. As ondulações espalharam-se por toda a fazenda Vento Novo.
A autoridade de Dona Eunice, antes absoluta e inquestionável, sofrera uma fissura visível. Os outros criados, que antes seguiam a governanta com uma lealdade cega, agora observavam a jovem forasteira com um novo respeito, misturado com uma dose de medo. Aquela moça tímida de voz baixa tinha enfrentado a general e saíra por cima. Tinha domado o choro do herdeiro e, mais espantoso ainda, dobrara a vontade do patrão. Clara, sem o desejar, tornara-se um novo centro de poder naquela casa. E ela usou esse poder da única forma que sabia, com a sabedoria silenciosa da terra. Livre das restrições de Dona Eunice, ela tratou de Mateus não com a rigidez de um manual, mas com a intuição de uma mãe. Quando o menino chorava, ela não olhava para o relógio. Olhava para os seus olhos, para a tensão do seu pequeno corpo, e sabia se era fome, dor ou apenas a solidão de um berço vazio. Cantava-lhe as mesmas cantigas do sertão. Dava-lhe banhos com chás de camomila e erva doce para acalmar as cólicas, e levava-o para passear no alpendre, para que ele sentisse o calor do sol e o cheiro do vento. E Mateus transformou-se. O bebé irritadiço e chorão deu lugar a uma criança serena, de riso fácil, que seguia a figura de Clara com os seus olhinhos escuros para onde quer que ela fosse. Dona Eunice observava tudo com um ressentimento frio e calculista. Cada sorriso de Mateus para Clara era um insulto pessoal. Cada vez que Arthur passava pelo quarto e via a cena de paz, era uma punhalada no seu orgulho. Eunice servira a família Medeiros a vida inteira. Vira Arthur nascer, cuidara dele após a morte da sua mãe e amara a sua falecida esposa, Mariana, como a uma filha. Para ela, Clara era uma usurpadora, uma caipira ignorante que, com seus truques de curandeira, estava a profanar a memória da patroa morta e a enfeitiçar o patrão e o seu herdeiro. Como não podia mais confrontar Clara diretamente, Eunice começou uma campanha de guerrilha subtil. Deixava de passar as roupas do bebê a tempo, esquecia-se de mandar a comida para o quarto de Clara nos horários certos e espalhava entre os criados que a nova babá estava a encher a cabeça do patrão de superstições, afastando-o dos métodos modernos e civilizados. Onde já se viu dar chá de mato a um recém-nascido? Como dizia ela na cozinha, isso é coisa de gente sem instrução. Pode até fazer mal ao menino. A pobre Dona Mariana, que era a fineza em pessoa, deve estar a revirar-se no túmulo. Arthur, no entanto, estava alheio a estas maquinações. O seu mundo era o escritório, os números, as decisões que mantinham o seu império a funcionar. A única coisa que percebia era que a sua casa estava, pela primeira vez em meses, silenciosa. A paz que Clara trouxera era um bálsamo para a sua alma exausta, e ele não estava interessado em questionar os seus métodos desde que os resultados fossem aqueles. A sua interação com Clara tornou-se um ritual distante e formal. Todas as noites, ele ia ao quarto de Mateus, sob o pretexto de ver o filho antes de dormir. Encontrava sempre a mesma cena. O menino a dormir um sono tranquilo no berço e Clara, sentada na cadeira de balanço, a costurar ou a ler um livro à luz da lamparina. "Boa noite, Clara. Como ele passou o dia?" perguntava ele da porta. "Muito bem, patrão Arthur. Comeu, dormiu e até já deu umas risadinhas", respondia ela, sem levantar os olhos do seu trabalho. "De ótimo. Se precisar de alguma coisa..." "Não preciso, obrigada. Boa noite." A troca de palavras era sempre esta, curta e funcional. Mas o que não era dito gritava no silêncio entre eles. Ele demorava-se na porta mais do que o necessário, a observar a curva do seu pescoço, a serenidade do seu rosto, a luz amarelada, o jeito como seus dedos se moviam com uma graça inesperada sobre o tecido. E sentia uma curiosidade imensa sobre ela. Quem era esta mulher que irrompera na sua vida? De onde vinha a sua dor, aquela que ele vira nos seus olhos no trem? E de onde vinha a sua força? Ela, por sua vez, sentia a sua presença na porta como um calor nas costas. O seu coração acelerava, e ela precisava de toda a sua força de vontade para não levantar o olhar,
para manter a sua máscara de timidez e de indiferença profissional. Sabia que a sua posição naquela casa era precária, dependia da necessidade daquele homem. Não se atrevia a sonhar com mais nada. A sua vida já lhe ensinara que os sonhos eram um luxo perigoso. A trégua foi quebrada por uma febre. Numa noite, Mateus acordou a arder, o corpo mole, a respiração difícil. Clara, apavorada, usou todos os seus recursos. Banhos de folhas de laranjeira, compressas frias, mas a febre não cedia. O choro do menino, agora fraco e sofrido, era um alarme no silêncio da noite. Arthur, atraído pelo som, entrou no quarto de rompante. Ao ver o filho naquele estado, o seu rosto tornou-se uma máscara de pânico. O que ele tem? O que aconteceu? É febre, patrão. Uma febre forte. Os chás não estão a fazer efeito, disse Clara, a voz a tremer de preocupação. O homem de negócios, o patrão que confiava nos instintos dela, desapareceu. No seu lugar, surgiu o pai aterrorizado, que se agarrava à ciência, ao que era concreto. Chega de chás, disse ele, a voz dura. Vou mandar o Serafim buscar o Dr. Ramiro em Paraíso. Nem que demore a noite inteira. Dona Eunice, que aparecera no corredor como um abutre, ouviu a ordem com um sorriso de triunfo. A ciência iria prevalecer. A curandeira iria ser desmascarada. Enquanto esperavam, a noite arrastou-se, pesada e angustiante. Clara não saiu do lado de Mateus, a murmurar rezas, a tentar arrefecer o pequeno corpo que ardia. Arthur andava de um lado para o outro no corredor, a impotência a corroê-lo. Via o sofrimento do seu filho e sentia-se inútil. E, no meio do seu pânico, olhava para Clara, para a sua dedicação, para o seu desespero silencioso, e sentia uma pontada de culpa pela dureza com que a tratara. O Dr. Ramiro, um homem idoso e cansado, chegou com os primeiros raios de sol. Examinou o bebê, fez perguntas e o seu rosto tornou-se grave. É uma infecção no ouvido. Forte, disse ele. A febre está muito alta. Se não abaixarmos, pode ser perigoso. Vou dar-lhe uma injeção de antibiótico e vamos ter de o manter fresco. O alívio de um diagnóstico foi imediatamente substituído pelo medo do tratamento. Arthur observou, o coração nas mãos, enquanto o médico aplicava a injeção no pequeno corpo de Mateus, que chorou de dor. Agora é esperar, disse o doutor. O remédio precisa de tempo para agir. Compressas de água fria e muita paciência. Mas as horas passavam e a febre não cedia. Mateus, enfraquecido pela noite e pela dor da injeção, choramingava inconsolável. O remédio da ciência, como os chás da sabedoria popular, parecia impotente. Foi então que Clara, que se mantivera num canto do quarto, silenciosa e respeitosa, se aproximou de Arthur. Patrão, começou ela, hesitante. Há mais uma coisa antiga. A minha avó fazia. Arthur, desesperado, olhou para ela. O quê? Faça o que for. Preciso de argila da beira do rio e folhas de sabugueiro. Dona Eunice, que assistia a tudo, interveio horrorizada. Barro num bebê? O senhor vai permitir esta barbaridade, patrão? O doutor já deu o remédio. O detizitomenum xisticitum. O remédio não está a funcionar, rosnou Arthur, a sua paciência esgotada. Ele virou-se para Clara, a sua última esperança. Mas pegue o que precisa, rápido. Clara correu. Voltou minutos depois, as mãos sujas de barro úmido e com um ramo de folhas. Na cozinha, amassou a argila com as folhas, transformando-a numa pasta verde e fresca. Quando voltou ao quarto, o Dr. Ramiro olhou-a com desdém. Minha filha, crendices não vão curar uma infecção. Talvez não curem a infecção, respondeu Clara, com uma coragem que veio do fundo da sua alma. Mas vão aliviar o sofrimento. E agora, é só o que importa. Com uma delicadeza infinita, ela despiu o pequeno Mateus e começou a aplicar a pasta de argila fria na sua testa, no seu peito, nas suas costas. O bebê, que se debatia de desconforto, parou. O frio do barro na sua pele a arder pareceu trazer um alívio imediato. Clara envolveu-o num pano fino e pegou-o ao colo, recomeçando a sua cantiga suave.
E lentamente, sob os olhares incrédulos do médico e de Dona Eunice e o olhar esperançoso de Arthur, Mateus parou de choramingar. A sua respiração tornou-se mais calma, e pela primeira vez em mais de 24 horas, ele adormeceu. Um sono profundo, de alívio. Ninguém se moveu. Ficaram a observar, como se testemunhassem um ritual sagrado. 1 hora depois, Clara tocou na testa do menino. A febre começará a ceder. O Dr. Ramiro, um homem de ciência, mas não um tolo, abanou a cabeça, um misto de espanto e de humildade. O antibiótico começou a fazer efeito, murmurou ele, mais para salvar as aparências do que por convicção. Mas o barro ajudou a baixar a febre. É um método antigo, engenhoso. Dona Eunice saiu do quarto derrotada, o seu mundo de regras e de certezas abalado. Arthur aproximou-se de Clara, que continuava a embalar o bebê. O alívio no seu rosto era tão grande que parecia ter-lhe tirado 10 anos de cima. Como sabia? Perguntou ele, a voz um sussurro. São coisas que a gente aprende com a terra, respondeu ela. A terra sabe como curar as suas próprias criaturas. Ele estendeu a mão e, pela primeira vez, não tocou no filho, mas nela. A sua mão grande e quente pousou no ombro dela, num gesto de pura e avassaladora gratidão. Obrigado, Clara, disse ele. E no seu obrigado havia um universo de coisas que ele ainda não sabia como dizer. Ela sentiu o toque dele como uma bênção. Ergueu os olhos e sorriu-lhe, um sorriso cansado, mas luminoso. E naquele momento, diante do berço do seu filho, a última barreira entre eles desmoronou. Já não eram o patrão e a empregada. Eram um homem e uma mulher, unidos pela vulnerabilidade e pela gratidão, a descobrir que o coração, tal como a terra, também tem as suas próprias e misteriosas formas de se curar. A recuperação de Mateus foi rápida, e com ela, a convalescença da própria fazenda Vento Novo. A casa, antes um mausoléu de luto e de silêncio, parecia ter despertado de um longo sono. O riso do bebê, agora saudável e forte, ecoava pelos corredores, e essa era a nova música do lugar. A autoridade de Clara sobre o bem-estar do menino tornou-se inquestionável e absoluta. Dona Eunice, humilhada e desarmada pela sabedoria prática da jovem, recolheu-se às suas funções administrativas, tratando Clara com uma distância fria, mas agora tingida de um respeito relutante. Os outros criados viam-na como uma espécie de milagre, uma curandeira que não só salvara o herdeiro, mas também trouxera de volta o brilho aos olhos do patrão. A relação entre Arthur e Clara mudou de forma subtil, mas profunda. A gratidão dele era uma presença constante, manifestada não em palavras, mas em ações. Ele começou a encurtar os seus dias no escritório, a voltar para casa mais cedo, procurando a presença dela e do filho. As suas conversas no fim do dia, no alpendre, tornaram-se o ponto alto da sua rotina. Já não falavam apenas de Mateus. Ele começou a partilhar com ela as suas preocupações com a fazenda, os desafios da seca, os planos para novas colheitas. E surpreendeu-se ao descobrir que a jovem tímida, de poucas palavras, possuía uma inteligência astuta e uma perspectiva prática sobre a terra que ele, com todos os seus estudos, não tinha. Ela não entendia de números, mas entendia de ciclos, de luas, de ventos. As suas opiniões, dadas com uma hesitação que ia diminuindo a cada dia, tornaram-se preciosas para ele. Ele sentia-se a descongelar. A casca de gelo que se formara em torno do seu coração desde a morte de Mariana começava a derreter sob o calor sereno da presença de Clara. Ele via a forma como ela cuidava de Mateus, não como um trabalho, mas com um amor que transbordava em cada gesto. E sentia uma pontada de algo que se parecia perigosamente com inveja e com um desejo profundo de ser, também ele, alvo daquele cuidado. Numa noite particularmente quente, enquanto observavam a lua cheia a pratear a paisagem do sertão, ele finalmente fez a pergunta que o consumia desde a viagem de trem. «Clara», começou ele, a voz invulgarmente suave, «no trem você disse que perdeu um filho.
Eu nunca mais toquei no assunto, por respeito à sua dor. Mas, se não for pedir demais, eu gostaria de saber o que aconteceu. Clara ficou em silêncio por um longo tempo, o seu olhar perdido na noite. O seu corpo enrijeceu, como se a memória a transportasse para outro lugar, para outro tempo. Arthur arrependeu-se imediatamente. Desculpe, fui um bruto. Não precisa de... Não, interrompeu ela, a voz um fio. O senhor tem o direito de saber. O senhor acolheu-me sem saber nada de mim. Então, pela primeira vez, ela abriu a caixa trancada do seu passado. Contou-lhe a sua história, não a de uma tragédia grandiosa, mas a de uma tristeza comum e silenciosa. Falou de um amor de juventude, um rapaz da sua vila, pobre como ela, que lhe prometera o mundo. Falou de uma gravidez secreta, do medo, da vergonha. O rapaz, ao saber, desaparecera, deixando-a sozinha. O meu bebé, o meu Pedrinho, nasceu fraco, disse ela, as lágrimas a escorrerem finalmente sem vergonha. Pequeno demais, com um fôlego que mal dava para encher os pulmões. O médico disse que não havia nada a fazer. Eu cuidei dele, por 2 semanas. Cantei para ele todas as cantigas que a minha mãe me ensinou. E numa manhã, ele apenas parou de respirar nos meus braços. Ela fez uma pausa, a dor da memória a sufocá-la. O pior não foi perdê-lo. O pior foi o silêncio que veio depois. O julgamento nos olhos das pessoas. A vergonha da minha própria família. Eu não era mais a Clara. Era aquela que teve um filho sem ser casada. A dor tornou-se uma vergonha. E eu fugi. Fugi para encontrar um lugar onde ninguém conhecesse a minha história, onde eu pudesse ser invisível. O emprego de cozinheira era isso. Era um esconderijo. Arthur ouvia, o seu próprio coração a doer em sintonia com o dela. A sua dor pela perda de uma esposa, uma dor pública, chorada e respeitada por todos, pareceu-lhe quase um luxo perto da dor solitária e envergonhada daquela mulher. Ele finalmente compreendeu. Compreendeu a sua timidez, o seu medo de ser vista, a sua necessidade de se esconder. E compreendeu a profundidade do seu amor por Mateus. Era um rio de afeto maternal que fora represado pela morte e que agora, finalmente, encontrava um leito para correr. Sem pensar, ele estendeu a mão e pegou na dela. A sua mão pequena e fria repousou na sua, grande e quente. Você não tem mais do que se esconder, Clara, disse ele, a voz embargada. Aqui, nesta casa. Você não é a sua dor. Você é a cura. O toque dele, as suas palavras, foram a absolvição que ela esperara a vida inteira. Ela apertou a mão dele e naquele gesto 2 dores, 2 perdas, 2 solidões, finalmente se reconheceram e encontraram consolo. A partir daquela noite, a última barreira invisível entre eles caiu. O acordo de trabalho tornou-se uma piada silenciosa. Eles eram uma família. Arthur ensinava Mateus a dar os primeiros passos, segurando as suas mãozinhas, enquanto Clara os observava, o coração a transbordar. Comiam juntos, riam juntos. A porta do quarto de Mariana foi finalmente aberta, e o espaço, arejado e limpo, transformou-se num quarto de brincar para Mateus. A casa já não era um santuário para a morte. Era uma celebração da vida. Num fim de tarde, alguns meses depois, Arthur encontrou Clara no jardim, a colher flores para pôr num vaso. Mateus, que já gatinhava, brincava na relva. A cena era de uma paz tão perfeita que o assustou. Ele percebeu, com uma clareza que lhe tirou o fôlego, que a ideia de viver sem aquilo era impensável. A sua vida antes de Clara parecia uma fotografia a preto e branco. Ela trouxera as cores. Ele aproximou-se dela. Clara, disse ele. E ela virou-se, o rosto iluminado pelo sol poente, um ramo de buganvílias coloridas nas mãos. O acordo que fizemos naquele trem era temporário. Era para ser só por 1 mês. O coração dela parou. O medo, aquele velho fantasma, ameaçou voltar. Será que ele a estava a dispensar, agora que o bebê já estava criado e a casa em paz? Mas o que temos aqui, continuou ele, o olhar intenso a despir-lhe a alma, não me parece nada temporário. Esta casa, este menino e eu, nós precisamos de você. Não como uma empregada a quem eu pago um salário.
Mas como a dona disto tudo, como a luz que voltou a acender neste lugar, ele deu um passo à frente, diminuindo a última distância entre eles. Case-se comigo, Clara, de verdade desta vez. Não por desespero ou por um contrato, mas porque a minha vida sem si já não faz qualquer sentido. As flores caíram das mãos de Clara, espalhando as suas cores pelo chão. As lágrimas vieram aos seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de uma alegria tão pura, tão avassaladora, que ela pensou que o seu coração ia explodir. Ela não precisou de palavras. Apenas se atirou para os braços dele. E a sua resposta foi um beijo, o primeiro beijo deles, um beijo que tinha o gosto do sol do sertão, das lágrimas salgadas e da mais doce das redenções. Mateus, na relva, bateu as palminhas a rir, como se aplaudisse o final feliz da história que ele mesmo, com o seu choro incessante, tinha começado. O trem, há muito tempo, chegara ao seu destino, mas a verdadeira viagem, a de duas almas perdidas a encontrarem um lar, uma na outra, estava apenas a começar. O casamento de Arthur de Medeiros e Clara não foi um evento para a sociedade, nem matéria para as colunas de jornais da capital. Não houve convites gravados, nem uma festa com centenas de convidados. A celebração deles foi um ato íntimo, uma declaração feita não para o mundo, mas um para o outro, testemunhada apenas pela família que haviam construído naquele pequeno pedaço de sertão. Numa manhã de domingo, sob a sombra da maior gameleira da fazenda, o padre da vila de Paraíso, um homem de coração bom que acompanhara de longe a transformação da Vento Novo, realizou uma cerimônia simples. Arthur não usava o fato escuro e austero de um homem de negócios. Vestia uma camisa de linho branco, simples, que o deixava com o ar do homem da terra que era. Clara usava um vestido da mesma cor, costurado por ela mesma, sem rendas ou luxos, mas que, na sua simplicidade, realçava a beleza serena que agora irradiava. Os convidados eram poucos e verdadeiros. Serafim, o capataz, com os olhos a brilhar de uma alegria orgulhosa. Dona Eunice, num raro vestido claro, que ao fim da cerimônia deu a Clara um abraço contido, mas sincero, um pedido de desculpas e uma bênção, tudo num só gesto. E claro, Mateus, agora com quase 1 ano de idade, que no colo de uma das criadas balbuciava e batia as palminhas, o mestre de cerimônias daquela felicidade improvável. Quando o padre os declarou marido e mulher, Arthur virou-se para Clara. Ele não a beijou com a paixão desesperada da noite da confissão, mas com uma ternura infinita, um beijo que era uma promessa de porto seguro para o resto dos seus dias. E Clara, ao beijá-lo de volta, sentiu a última sombra do seu passado dissolver-se sob o sol do sertão. Ela já não era a fugitiva, a envergonhada, a mãe de um anjo. Era a esposa, a mãe, a mulher amada. Estava finalmente em casa. Os anos que se seguiram foram a prova de que a felicidade não é um destino, mas uma paisagem que se cultiva dia após dia. E Fazenda Vento Novo, antes um lugar de memórias e de silêncio, tornou-se vibrante. A porta do quarto de Mariana, a falecida esposa de Arthur, foi aberta, e o espaço foi transformado num escritório claro e arejado para Clara, onde ela geria as contas da casa e da sua pequena, mas próspera, produção de doces e compotas, cujas receitas aprendera com a mãe. A memória de Mariana não fora apagada, mas integrada numa nova história de família, honrada e respeitada. Arthur mudou. O homem assombrado pela dor, que se escondia atrás de números e de uma autoridade fria, reaprendeu a sorrir. Clara ensinou-lhe a ver a beleza nas pequenas coisas, no sabor de uma fruta colhida no pé, no cheiro da terra depois da chuva, na gargalhada de um filho. Ele continuava a ser um homem poderoso, um gigante dos negócios, mas o seu império agora tinha um coração, e esse coração batia ao ritmo da sua nova família. Clara floresceu. A jovem tímida que se escondia do mundo tornou-se a alma da Vento Novo. A sua bondade e a sua sabedoria tranquila conquistaram todos. Era a ela que os trabalhadores recorriam quando um filho adoecia ou quando precisavam de um conselho.
Ela conhecia cada palmo daquela terra e cada alma que nela vivia. A dor da sua perda nunca a abandonou por completo, mas transformara-se numa fonte de empatia infinita. 2 anos depois do casamento, numa tarde quente, Clara estava sentada na cadeira de balanço no alpendre a ler uma história para Mateus, um menino de quase 3 anos, de olhos escuros e curiosos como os do pai. No seu colo dormia a pequena Mariana, a sua filha, um bebé de poucos meses, com os cabelos claros e os olhos cor de mel da mãe. O nascimento dela fora a cura final, o fechar do círculo, a prova de que a vida, por mais que tire, também sabe dar. Arthur chegou do campo, cansado, mas com um sorriso no rosto. Sentou-se no degrau, aos pés de Clara, e encostou a cabeça no seu joelho, um gesto de entrega e de paz. Mateus, ao ver o pai, largou o livro e atirou-se para os seus braços, numa confusão de risos e de abraços. Ficaram ali os 4, a observar o sol a descer no horizonte, a pintar o céu com cores de fogo e de promessa. "Lembra-se daquele trem?" perguntou Arthur, a voz baixa, o olhar perdido na paisagem. Clara sorriu, a mão a afagar os cabelos dele. "Como poderia esquecer?" "Emma, quem diria", continuou ele, "que o choro mais irritante que eu já ouvi em toda a minha vida era, na verdade, o som do meu futuro a chegar. Eu estava a fugir da dor e não sabia que no vagão ao lado viajava a minha salvação." "Eu também estava a fugir", sussurrou ela. "Eu só queria um lugar para me esconder. Não sabia que estava, na verdade, a correr na direção de casa." Ele ergueu o rosto e olhou para ela, para a mulher que, com uma canção de ninar, resgatara o seu filho, e com o seu amor silencioso, o resgatara a si mesmo. "Obrigado, Clara", disse ele, a voz embargada de uma emoção que já não tinha vergonha de mostrar. "Obrigado por ter surpreendido." Ela inclinou-se e beijou-o, um beijo que continha a doçura de todos os seus dias felizes. O trem, há muito, chegara ao seu destino. E eles, os passageiros feridos de uma viagem improvável, tinham finalmente encontrado o seu paraíso. Não numa cidade de fim de linha, mas um no outro.